Olá a todos. Temos aqui mais um módulo da nossa disciplina de Introdução a Conceitos de Computação. Nesse módulo Hardware Digital e Arquitetura de Computadores, nós começamos estudando os circuitos digitais. O objetivo desse módulo é a gente identificar os principais componentes do hardware do computador e a função desses componentes. Então, nessa unidade 1, nós vamos estudar o que são os circuitos digitais, como esses circuitos são construídos a partir de portas lógicas e de que maneira nós podemos representar os circuitos digitais. Bom, então, começando, vamos entender o que é um circuito digital. Circuito digital e circuito lógico são sinônimos e são circuitos eletrônicos que operam sinais digitais ao invés de sinais analógicos. A gente viu lá no módulo 1 que eles são fabricados utilizando transistores e eles são usados na construção dos computadores atuais e dos dispositivos de hardware digital que nós temos hoje. Um sinal digital ou um sinal lógico é um sinal que pode assumir apenas dois níveis de voltagem. Uma voltagem baixa, que nós chamamos de zero lógico, e uma voltagem alta, que nós abstraímos para esse 1 lógico. Então, o sinal digital vai ter apenas esses dois valores, 0 ou 1, por isso é chamado de digital, né? E essa é a razão pela qual, dentro do computador, todos os dados, todas as informações são representadas utilizando o sistema de numeração binário, aquele sistema de numeração que usa apenas os bits 0 e 1, né? Justamente porque a gente tem que o hardware opera apenas sinais digitais. Nós falamos também no módulo 1 sobre a álgebra booleana, que foi proposta por um matemático inglês, o George Boole, né? E ela foi proposta para representar e resolver problemas de lógica, onde cada proposição lógica podia ser verdadeira ou falsa. E, mais tarde, essa lógica matemática ela foi aplicada para o projeto e análise de circuitos digitais. Na álgebra booleana, nós temos três operações, que são as operações NOT, AND, que nós chamamos também de E lógico, e OR, que é o OU lógico, né? E nós temos portas lógicas. Portas lógicas são os circuitos digitais mais básicos que nós vamos ter e que realizam essas operações booleanas. E combinando várias portas lógicas, nós seremos capazes de construir circuitos maiores. Então, as principais portas lógicas são NOT, AND, OR, NAND, que é o NOT combinado com AND, NOR, que é o NOT combinado com OR, XOR é o OU exclusivo e o XNOR, que é o NOT combinado com o XOR. Começando com a porta NOT, também chamada de inversor. Essa porta recebe um único sinal digital de entrada e produz um único sinal digital de saída. Então, eu represento essa porta de três maneiras diferentes aqui, pela expressão booleana dela, pelo símbolo gráfico da porta e também pela tabela verdade. Começando aqui pelo símbolo gráfico, nós temos um sinal A de entrada, um sinal digital, temos a porta NOT, que tem esse formato de um triângulo deitado e uma bolinha na frente, e o sinal S de saída. Então, o que eu estou querendo dizer é que o sinal S de saída vai ser o NOT do sinal A de entrada. Isso é representado algebricamente na álgebra de Boole dessa maneira. Sinal S recebe o sinal A invertido. Essa barra em cima representa a operação NOT. Outra representação também usada em alguns livros, ao invés da barra, é esse til na frente, indicando que eu estou negando o sinal A. Bom, e a tabela verdade, ela representa o comportamento de um circuito, no caso aqui o comportamento apenas da porta NOT. Eu tenho o sinal de entrada A e todos os possíveis valores que o sinal de entrada A pode assumir, que no caso são 0 e 1, e qual é o valor da saída S, do sinal de saída S, para cada valor da entrada.
Então, quando a entrada A for 0, a saída S vai ser 1. Quando a entrada A for 1, a saída S vai ser 0. Bom, um exemplo aqui utilizando a porta NOT, imagina que nós temos um número A de 8 bits, um byte, e eu estou representando cada bit desse dado como um sinal digital, que eu estou chamando do sinal A0, A1, A2, A3, até o sinal A7, como se eu estivesse numerando as posições do bit desse dado. E digamos que eu queira um circuito para inverter os bits desse dado de 8 bits. Eu vou usar 8 portas NOT, onde cada uma vai inverter um dos bits do sinal. E vou produzir um sinal S também de 8 bits, né, onde cada bit de S é a negação do sinal A de entrada. A segunda porta lógica que nós vamos ver é a porta AND, também chamada de E lógico, e ela tem 2 ou mais sinais de entrada, sinais digitais sempre, e um sinal de saída. A representação gráfica da porta AND é essa daqui. Lembrando, eu tenho os sinais A e B de entrada, sinal S de saída, e a representação gráfica do AND é próxima de uma letra D, né, em que o lado esquerdo é reto e o lado direito é arredondado. E o comportamento dessa porta é que a saída S vai ser 1 apenas se todas as entradas forem 1. Se alguma das entradas é 0, a saída S vai ser 0. A expressão booleana que a gente usa para representar a porta AND é esse símbolozinho, né? Esse ponto, um símbolo parecido com a nossa multiplicação da nossa álgebra convencional, né? Então, eu estou dizendo que o sinal de saída S vai ser A AND B. E aqui eu estou mostrando a tabela verdade com o comportamento da porta AND. Quando A é 0 e B é 0, o sinal de saída vai ser 0. O A é 0, B é 1, sinal de saída é 0 também. A é 1, B é 0, sinal de saída vai ser 0 também. Apenas quando A e B são ambos 1, que a saída vai ser 1. Repara que nessa tabela verdade agora eu já tenho 2 sinais de entrada, os sinais A e B e o sinal de saída S. Então, eu tenho que representar na tabela verdade todos os possíveis valores de A e B, todas as combinações, né? O A sendo 0 ou sendo 1, B sendo 0 ou sendo 1. E aqui, um exemplo de uso da porta AND. Lembra que a gente falou que a porta AND tem 2 ou mais sinais de entrada. Eu aqui estou mostrando um exemplo em que a porta AND tem 3 sinais de entrada. Imagina que nós temos um circuito de controle que emite um sinal sonoro quando o motorista de um carro não colocou o cinto de segurança. Então, imagina que o sinal A indica se o carro está ligado ou não, né? Se o carro está ligado, A é igual a 1, se não, A é igual a 0. O sinal B indica se tem alguém sentado no banco do motorista, e o sinal C indica se o cinto de segurança está preso ou está solto. Se o cinto de segurança está preso, C é igual a 0. Se está solto, C é igual a 1. E o meu sinal de saída S vai justamente ativar o sinal sonoro, aquele apitinho que o carro dá quando o motorista não coloca o cinto de segurança. Então, o comportamento da porta AND é que apenas se todos os sinais de entrada estiverem em 1, que a saída vai ser 1. Então, se o carro está ligado, A igual a 1, o banco está ocupado, B igual a 1, e o cinto não está preso, C igual a 1, então a saída S vai ser 1, ativando o sinal sonoro. Caso contrário, o sinal não é ativado. A terceira porta lógica que nós vamos ver é a porta OR, também chamada de OU lógico. Ela também possui 2 ou mais sinais de entrada e uma saída. O símbolo gráfico da porta OR é diferente da porta AND. Repara que no lado esquerdo ela é côncava
e no lado direito ela tem uma ponta, ela é pontuda, tá certo? Para a gente diferenciar bem da porta AND. A representação algébrica da operação OR é o símbolo mais, lembrando que eu não estou falando da soma, eu estou falando aqui da operação booleana OR, então aqui eu estou dizendo que o sinal de saída S é o sinal de entrada A, OR o sinal de entrada B, tá certo? É uma operação booleana, apenas o mesmo símbolo é utilizado. E o comportamento da porta OR é que a saída vai ser 1 se alguma das entradas é 1, né? Bastando uma entrada ser 1 para a saída ser 1. Apenas quando todas as entradas forem 0, que a saída vai ser 0. Então, no comportamento da porta OR, apresentada aqui na tabela verdade, nós temos isso. Apenas quando as entradas A e B estão em 0, que a saída vai ser 0. Em todas as outras situações, quando pelo menos um sinal de entrada está em 1, ou ambos estão em 1, a saída vai ser 1. E eu tenho aqui um exemplo utilizando a porta OR com 3 sinais de entrada, lembrando que ela pode ter 2 ou mais sinais de entrada. E imaginem que é um circuito simples de detecção de intrusos, né, com sensores nas janelas, que disparam um alarme. Então, imaginem que eu tenho 3 janelas, cada janela com um sensor, e esse sensor vai gerar, né, em uma janela o sinal A, em outra janela o sinal B, em outra janela o sinal C, indicando se as janelas estão fechadas, o sinal fica em 0, ou abertas, o sinal fica em 1. E o sinal de saída S vai ativar o alarme. Então, se qualquer uma das 3 janelas forem abertas, algum desses sinais vai ficar em 1 e o sinal de saída S vai ser passado para 1, ativando o alarme, tá certo? Então, é uma porta OR com 3 entradas. Caso contrário, se todas as janelas estiverem fechadas, todos os sinais de entrada estão em 0, o sinal de saída fica em 0, não ativando o alarme. Nós vimos 3 portas lógicas básicas, existem outras, mas essas são as 3 principais. E nós vamos ver agora como, usando essas 3 operações lógicas, a gente pode representar circuitos digitais maiores. E existem 3 maneiras da gente representar um circuito digital. Primeiro, por uma representação gráfica, fazendo uma ligação entre várias portas lógicas, é o que a gente chama de uma rede de portas lógicas. Segundo, pela expressão booleana, e terceiro, pela tabela verdade. E essas 3 representações são equivalentes. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um circuito representado de uma dessas maneiras, eu consigo obter as outras 2 representações. Então, por exemplo, vamos ver como representar um circuito através de uma expressão booleana. Nós temos as operações lógicas NOT, AND e OR, nós vimos os símbolos que são usados algebricamente para representar essas operações, e nós podemos representar justamente um circuito através da expressão booleana daquele circuito. Por exemplo, eu estou dizendo aqui que eu tenho um sinal de saída F, que é obtido a partir dos sinais de entrada A, B, C e D, lembrando todos os sinais digitais. E eu vou combinar os valores dos sinais de entrada usando operações booleanas para obter o sinal de saída, né? Nessa expressão booleana, nós temos uma precedência, né, na ordem das operações. E a precedência é justamente que primeiro nós avaliamos a operação NOT, depois a operação AND, depois a operação OR. Quando nós queremos uma precedência diferente, nós precisamos usar parênteses. Então, nessa primeira expressão booleana, eu estou calculando primeiro o NOT do sinal B,
o NOT do sinal C e depois o OR de todos os sinais A, B barra, C barra e D, tá certo? Então, essa é a precedência das operações. Primeiro o NOT, depois o OR. Né? Aqui, parecido, eu vou calcular o NOT do A, o NOT do B, e depois eu vou fazer o AND de todas as operações, de todos os sinais. Bom, aqui o NOT saiu um pouquinho do lugar. Vou calcular primeiro o NOT do C, depois o NOT do D, depois eu vou fazer as operações AND, então eu vou fazer A AND B e depois C barra AND D barra, e só depois eu vou fazer o OR. Então, a precedência me diz, faça primeiro o NOT, depois o AND, depois o OR. Então, essas operações de AND, essa operação de AND engloba apenas os sinais A e B, essa operação de AND engloba os sinais C barra e D barra. E depois eu faço a operação OR com o resultado dos dois ANDs. Aqui, para representar a expressão booleana que eu desejava, eu precisei já usar parênteses para mudar um pouco a precedência. Né? Novamente, a barra saiu um pouquinho do lugar, mas eu queria calcular aqui NOT A. Depois, eu calculo esse AND com os sinais C e D. Depois, eu calculo o OR com o sinal B e o resultado do AND. E só depois eu vou calcular esse AND aqui, com o resultado do NOT A e o resultado do OR, tá certo? Então, esses parênteses aqui estão me dizendo para eu fazer primeiro o que está dentro do parênteses e depois essa operação AND. Aqui embaixo eu tenho um outro exemplo em que eu estou mostrando que o operador AND, que a gente viu que é esse pontinho aqui, ele pode ser omitido. Então, aqui eu estou fazendo A AND B barra AND C, mas eu omiti o operador. Depois, a barra AND B AND C barra, e depois a AND C. E só depois eu vou fazer o OR dos três resultados dos ANDs, certo? Então, aqui é a forma como eu posso representar um circuito através da expressão booleana dele. Outra maneira de eu representar um circuito é através da representação gráfica do circuito como uma rede de portas lógicas interligadas. Então, nesse circuito, em geral, eu coloco todos os sinais de entrada do lado esquerdo. Eu coloco os sinais de saída do lado direito, de maneira que os sinais fluam da esquerda para a direita. E eu vou colocando as portas lógicas à medida que eu quero combinar esses sinais. Então, por exemplo, se eu quero representar o circuito dessa expressão booleana. Lembrando, gente, da ordem da precedência, eu vou fazer primeiro o NOT C e o NOT D. Então, olha aqui, o sinal C, ele está entrando aqui nessa porta NOT. Eu estou calculando NOT C. Então, o sinal vai fluir por esse fio. O sinal D também está entrando nessa porta NOT. Estou calculando D barra. Depois, eu vou calcular as operações AND. Eu vou calcular C AND D. É um AND só com esses dois sinais. Isso está sendo feito nessa porta lógica AND. O sinal C e o sinal D sendo fornecido para essa porta. E eu vou calcular também o AND do C barra com o D barra, do NOT C com o NOT D, que é o que eu tenho aqui nesse AND. Repara, já era o C barra, já era o D barra, e eu calculo o AND deles. E, por fim, eu vou calcular essa operação OR. Vai ser um OR com 4 sinais de entrada, o sinal A, o sinal B, o resultado desse AND e o resultado desse AND. Então, é essa porta OR aqui que recebe A, B,
o resultado de C AND D e o resultado de NOT C AND NOT D, tá certo? E fazendo o OR disso tudo, eu chego no meu sinal de saída S final, tá certo? Então, essa é uma maneira de representar o meu circuito lógico, através dessa rede de portas lógicas interligadas. Repare que os sinais foram fluindo da esquerda para a direita. A partir dos sinais de entrada, eu vou calculando valores intermediários até chegar no sinal de saída. Nesse circuito também é importante a gente diferenciar onde existe conexão entre os fios, onde não existe. Então, por exemplo, aqui, né, nesse cruzamento, não há conexão entre o fio horizontal e o fio vertical. Eles não estão encostando. Esse cruzamento está aparecendo apenas porque o meu circuito está desenhado aqui num plano, né? Mas se a gente olhasse no espaço, a gente veria que esses fios não estão encostando. Quando eu tenho conexão entre fios, eu preciso representar de maneira explícita, por exemplo, colocando essa bolinha aqui. Então, eu estou dizendo que o sinal C ele está vindo para essa porta AND, mas ele também está vindo para entrar nessa porta NOT. Então, essa bolinha aqui está indicando a conexão entre o fio horizontal e o fio vertical, da mesma maneira que essa. Existem outras notações utilizadas para representar onde há conexão e onde não há conexão, mas nós vamos usar essa daqui. Bom, a terceira maneira que nós temos para representar um circuito lógico é através da tabela verdade. Lembrando que a gente falou que a tabela verdade representa o comportamento do circuito, né? Então, ela vai representar o valor do sinal de saída para todos os possíveis valores de entrada, valores dos sinais de entrada daquele circuito. Então, se eu tenho um circuito que tem N sinais de entradas, a tabela verdade desse circuito vai ter 2 elevado a N linhas. Ela vai ter uma coluna para cada sinal de entrada e uma coluna para cada sinal de saída. Então, nesse exemplo, é um circuito com 3 sinais de entrada, A, B e C, e um sinal de saída S. Então, eu tenho uma coluna para cada sinal A, B e C e uma coluna para o sinal S. E as linhas vão representar os possíveis valores dos sinais de entrada, todas as combinações. Cada sinal de entrada, um sinal digital, ele pode ser 0 ou 1. Então, ele pode ter 2 valores, 0 ou 1. Mas eu posso combinar os valores dos diferentes sinais de entrada. Então, se são 3 sinais de entrada, cada um deles com 0 ou 1, eu vou ter 2 elevado a 3 possíveis combinações, que são essas 8 linhas. 2 elevado a 3 é 8, são essas 8 linhas. Então, para um circuito de N sinais de entrada, eu vou ter 2 elevado a N linhas na tabela verdade, representando os valores das possíveis combinações do sinal de entrada. E para cada linha, eu vou representar aqui o valor do sinal de saída quando os sinais de entrada têm aquele valor. Então, quando A é 0, B é 0, C é 0, o S vai ser 1, para essa expressão booleana aqui do meu exemplo. Quando A, B e C são 0, o S vai ser 0. Quando A é 0, B é 0, C é 1, o S vai ser 1, para essa expressão booleana. E assim por diante. Mas a gente tem mais uma convenção na escrita dessa tabela verdade. As linhas da tabela verdade precisam ser dispostas em ordem crescente dos valores dos sinais de entrada. Então, imaginem que esses 3 bits dos sinais A, B e C estão formando um número inteiro sem sinal. Eu vou colocar esses valores em ordem crescente, de 0 a 7. Repara, aqui é o valor 0 em binário, valor 1, valor 2, valor 3, 4, 5, 6 e 7.
Então, eu coloco as linhas sempre nessa ordem crescente. É uma convenção na construção da tabela verdade. Bom, e como eu falei, eu consigo, a partir de uma representação do circuito, obter as outras representações. Então, aqui eu estou dando exemplos de como, a partir do desenho do circuito, como essa rede de portas lógicas interligadas, eu consigo obter a expressão booleana do circuito. Basta eu ir a partir da esquerda aqui, caminhando com os sinais de entrada e vendo para cada porta lógica que operação está sendo calculada, até eu chegar aqui na expressão booleana do sinal de saída. Então, por exemplo, eu tenho os sinais de entrada x, y e z. O sinal x passa por essa porta NOT. Então, nesse fio já está vindo o sinal NOT x. Os sinais y e z passam pela porta AND, então aqui eu tenho os sinais y, eu tenho o sinal y AND z, e depois esses dois sinais passam pela porta OR. Então o meu sinal de saída T é o x barra OR y AND z. Nesse outro exemplo aqui, sinais de entrada ABCD, sinal de saída S. Nessa porta NOT aqui, eu calculo D barra. Nessa porta AND, eu calculo A AND B. Nessa porta OR, eu calculo o OR do A AND B com o C. Então, é A AND B, OR C. E, por último, nessa porta S, nessa porta AND, eu calculo o sinal de saída S, que é o AND, do resultado do OR com o NOT D. Repara que eu preciso botar o parênteses aqui, para deixar clara que eu quero fazer primeiro esse OR, depois esse AND, porque a precedência, a princípio, me diria o contrário. Então, repara que eu vou fazer o AND do resultado do OR com o NOT D, tá certo? Então, dessa maneira, a partir da rede de portas lógicas, eu obtenho a expressão booleana do circuito. Agora, vamos ver como, a partir da expressão booleana, eu consigo desenhar o circuito como uma rede de portas lógicas, fazer o oposto do que a gente fez no último slide, né? Então, se eu forneço essa expressão booleana para vocês, a gente já está vendo que, olha, o meu circuito vai ter os sinais de entrada A, B, C, D. Então, eu listo os sinais de entrada do lado esquerdo. Vou calcular o sinal de saída S. Coloco o sinal de saída do lado direito. E aí, eu vou conectando as portas lógicas de acordo com as precedências das operações. Novamente, aqui sai um pouquinho do lugar. Esse NOT está em cima do C. Essa chave amarela está circundando essa operação de AND. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é justamente o NOT C. Então, eu puxo o sinal C e coloco uma porta NOT aqui, calculando o NOT C. Depois, eu vou calcular as operações de AND. O A AND B, em azul, eu coloquei aqui em azul para destacar os sinais A AND B. Depois o AND de B, C e D, em vermelho. Essa porta AND aqui de 3 entradas, repara, sinal B, sinal C e sinal D. E depois o AND do A com o C barra, em amarelo. É esse AND aqui, com o sinal A e o sinal C barra. E agora, juntando os 3 resultados dos ANDs, eu vou fazer a operação OR. É uma única porta OR de 3 entradas que junta esses 3 sinais. E eu cheguei no sinal de saída S. Então, a partir da expressão booleana, eu gerei o circuito. Vamos ver também como que, a partir da expressão booleana, eu consigo também obter a tabela verdade. Eu começo primeiro montando a tabela verdade com uma coluna para cada sinal de entrada, uma coluna para cada sinal de saída. Eu posso criar colunas auxiliares para
subexpressões da expressão booleana completa para me ajudar a calcular a expressão booleana completa. E eu vou colocar linhas para todas as combinações dos sinais de entrada do jeito que a gente viu, né? Todos os sinais podendo ter 0 ou 1, fazendo todas as combinações com as linhas em ordem crescente. Então, por exemplo, para esse circuito aqui, a expressão booleana, eu tenho 3 sinais de entrada, A, B e C. Então, eu coloco uma coluna para cada sinal de entrada A, B e C. Tenho uma coluna para o sinal de saída S, e eu vou criar 2 colunas auxiliares para essa subexpressão, para calcular o A barra e para calcular o OR de B e C. São essas 2 colunas. Eu lembrando, 3 sinais de entrada, eu vou ter 2 elevado a 3, 8 linhas, que são essas 8 linhas aqui, e eu coloco o valor dos sinais de entrada em ordem crescente, 000, 001, então indo do valor 0 até o valor 7 em binário. E agora, para cada linha da tabela verdade, eu vou substituir os valores dos sinais de entrada em cada uma dessas expressões auxiliares. Então, o NOT A, qual que é a definição da operação NOT? É a negação do sinal A. Então, eu calculo o sinal NOT A para todas as linhas da tabela verdade. Quando A é 0, NOT A é 1. Quando A é 1, NOT A é 0. Já essa outra expressão auxiliar aqui é B OR C. O OR vai ser 1 quando pelo menos um dos sinais de entrada for 1. Então, repara, B e C aqui estão em 0, o OR vai ser 0. Aqui também, B e C estão 0, o OR vai ser 0. Em todas essas linhas e essas linhas aqui de baixo, pelo menos uma das entradas B e C está em 1. Então, B OR C vai ser 1. E, por fim, eu vou calcular a operação AND final para obter o sinal de saída. E eu vou fazer o AND do A barra com B OR C. Então, eu já não preciso mais olhar os sinais de entrada, eu olho apenas as colunas auxiliares. E vou fazendo o AND. O AND só vai ser 1 quando todos os sinais estiverem em 1. Então, aqui o AND vai ser 0, aqui o AND vai ser 1, aqui vai ser 0 de novo, aqui vai ser 0 de novo. Então, a partir da expressão booleana, eu obtive a tabela verdade. Bom, para finalizar, vamos ver só esse exemplo aqui, em que eu vou construir um circuito que a gente chama de meio somador. Ele vem do termo em inglês half adder, né? um meio somador. E ele é utilizado para a gente construir, né, um circuito maior que realize a operação de adição de números binários, a operação de soma de números inteiros representados em binário. O meio somador é um circuito que recebe apenas 2 bits de entrada, que eu estou chamando de sinais A e B. E ele vai produzir de saída 2 sinais. Um sinal F, que é o valor da soma dos bits A e B, e um sinal que a gente chama de carry out, que representa o vai 1 nessa operação de soma. Porque quando eu somo 2 bits, né, a tabela verdade mostra aqui o comportamento do meio somador, se os 2 bits estão em 0, a minha soma é 0. Se os 2 bits estão 0 e 1, 0 mais 1 vai dar 1. Então, a soma vai dar 1. 1 e 0 é a mesma coisa. Mas se os 2 bits estão em 1, o resultado daria 2. Como que eu represento 2 em binário? Eu digo que a soma deu 0 e que teve um vai 1, né? Então, o carry out representa justamente esse vai 1. E olha, eu fico aqui com esse resultado como sendo o valor 2 em binário. Nos outros casos, que não houve o vai 1, o carry out ficou em 0. Bom, então aqui é a tabela verdade do somador completo. Repare, ele tem 2 sinais de saída e 2 sinais de entrada. Eu estou representando aqui a expressão booleana
desses dois sinais de saída. O carry out é simplesmente o AND do A e do B. Já a soma, ela é calculada como sendo not A AND B or A AND B barra. E aqui eu estou mostrando o circuito que calcula esses dois sinais. É o circuito do meio somador, né? Então, primeiro, o carry out é simplesmente o AND do A e do B. Depois, o sinal de saída S da soma, ele tem not A AND B, e aqui o not B AND A, e fazendo um OR desses dois ANDs, e eu obtenho a saída S. Aqui nós temos referências com mais detalhes sobre esse assunto, e nós nos vemos na próxima aula.